Boa tarde, pessoal. Estamos com a missão aí de pegar vocês no final de tarde, mas vamos lá, é um tema legal e eu acho que a gente espera que vocês gostem, preparamos aí com bastante carinho. Vou começar aqui então. Putz. Hoje, Ascone, tu mandou errado, cara? Cara, eu mandei o que tu me encaminhou. Não. Era esse aí? Pode ser, cara. É esse aí, cara. Pô, não conferiu, cara? Pô, não acredito, velho. Pô, esperava mais de ti, cara. Mas por que tu mandou aquele então? Eu só encaminhei e-mail, cara. Putz, Porra, Cleiton. O que a gente faz então? Agora a gente explica que isso foi ausência de contabilidade, né? Ah, isso foi uma brincadeirinha aí pra vocês. Então vai lá. Então, pessoal, vamos trazer uma figura aqui para iniciar o assunto e falar um pouquinho de accountability. O Alfredo, tem algum Alfredo aqui na plateia, só para saber? Não? Tá bom, boa. O Alfredo, então, ele é um cara, ele trabalha numa empresa, ele tem muitas iniciativas, já trabalha bastante tempo nessa empresa, então é um cara bom, profissional bom. Ele tem muitas iniciativas na sua mão, então ele trabalha bastante, faz muita hora extra. É um cara que é muito solícito, então, por ele ser muito solícito, ele acaba assumindo bastante coisa, né? E ele já se sente um pouco esgotado, assim, porque ele trabalha muito, faz muita hora extra ao longo dos dias, de todos os dias, né? E não vê necessariamente resultado naquilo que ele está fazendo que compense todo aquele esforço. E ele fica acreditando que alguma mudança pode acontecer, uma mudança organizacional, uma mudança na gestão. Então ele fica com essa expectativa e o tempo vai passando e ele vai assumindo cada vez mais coisas e não consegue, né, fica frustrado porque não consegue ver essas iniciativas sendo finalizadas. E o mundo ideal aí do Alfredo é que ele consiga ter essas expectativas claras e consiga saber onde exatamente direcionar o seu esforço, para ver, de fato, o resultado sendo entregue. Então, esse é o Alfredo, tá? Apresentando aqui, quem está comigo é o Cleiton Mafra, o Caco, mais conhecido como Caco. Ele é Agile Coach da Resultados Digitais, né? Trabalha em Florianópolis. A gente já faz uma parceria longa data, né? Então, é o cara que vai dividir palco aí comigo. Olá, pessoal. Então, esse é o Fábio Jascone, né? Está comigo, ele é da Softplan. A gente vai falar hoje para vocês aqui sobre accountability, né, a evolução da responsabilidade. Vocês devem estar se perguntando, mas o que é esse negócio de accountability? Por que fizeram uma palestra disso? Né? Então, accountability é uma palavra que não tem uma tradução na língua portuguesa, né, uma palavra única. Geralmente, o pessoal pega a parte do account, que vai na linha de prestar contas, dar contas, e acaba traduzindo para responsabilidade. Mas, na verdade, é muito mais que isso. Né? A gente pode dizer de uma forma simples que accountability é assumir responsabilidade sobre seus atos e sobre os seus resultados. A gente também trouxe aqui o que dois autores falam. Um deles é o Greg Bustin, que tem um livro de accountability. No final, a gente vai passar as referências, né, dos autores para vocês, e no final também vocês já vão ter o link da palestra para baixar. Então, o Greg Bustin fala que accountability é fazer o que você disse que faria no prazo no qual você concordou. Ou seja, você se comprometeu, foi lá e fez, e se não fez, você também assume as consequências disso. O João Cordeiro, que ele é um brasileiro, ele também tem um livro de accountability. Ele fala que ele divide a accountability em vários aspectos. E ele fala que a accountability pessoal é uma virtude relacionada a pegar a responsabilidade para si e gerar respostas com resultados positivos. Então, a gente vai hoje abordar um pouco, a gente vai fazer sempre esse paralelo um pouco da teoria, o que essas pessoas falam, e colocando um tempero que é a nossa experiência. Legal, o cara está falando isso, como vocês podem fazer isso na prática, né, e aplicar ferramentas, técnicas, métodos, coisas que a gente vem fazendo nos últimos anos, né, que pode inspirar vocês. E por que accountability? Basicamente, o Greg Bustin fala que a falta de accountability é o problema número 1 que impede as organizações atinjam performance de alto nível.
Então, hoje a gente vem discutindo muito de buscar times de melhor performance, de alta performance, e a accountability está altamente relacionada com isso. Então, a gente vai explorar esse tópico com vocês. E começa por onde, Jascone? Tudo começa por um propósito, né? Eu ouvi já muitas palestras hoje falando de propósito, inclusive a anterior que eu assisti fala muito de propósito, né? E aqui a gente vai explorar um pouquinho esse tema, mas de uma maneira mais buscar se aprofundar um pouco mais nisso, tá? E o propósito a gente tem que começar por nós mesmos, né? Identificar aquilo que nos motiva, aquilo que é importante para nós, antes de querer que os outros sejam motivados ou que os outros busquem os resultados esperados. E como que a gente faz isso, né? Primeiro através de retrospectivas. Retrospectivas é o exercício, não necessariamente a retrospectiva de um Scrum, né? a Sprint Retrospective, mas a retrospectiva de olhar para o passado, seja no profissional ou no pessoal também, e aprender com o passado. Né? Eu olhar e entender o que eu fiz de errado, o que eu fiz de certo, o que eu devo manter, o que eu devo corrigir. Eu tenho um exemplo, hoje eu fui pegar uma bicicleta para andar aqui em Copacabana de manhã cedo, e eu fui tentar pegar ali a bicicleta do Itaú e não estava conseguindo, estava baixando o aplicativo, baixei o aplicativo, digitava o códigozinho lá e, cara, não conseguia puxar aquela bicicleta daquele negócio. E daí o cara do lado foi perguntar para ele assim, o senhor sabe como é que faz? Aí o cara assim, I don't speak Portuguese. E ele também estava tentando, né? Deu assim, então vamos se ajudar. Daí ele começamos a tentar fazer, eu expliquei, eu fui aprendendo e já ensinando para ele, porque ele não falava português, não conseguia entender o que estava acontecendo. Aí, estou digitando o códigozinho aqui, o negócio não está saindo, aí veio uma menina, colocou a bicicleta com a maior facilidade, né? Daí uma outra tirou com a maior facilidade, deu para ele assim, como é que eu faço para tirar? Assim, tu tem que esperar a luzinha ficar verde, daí tu puxa ela aqui por cima, legal. Aí amanhã, quando eu for andar de bicicleta, eu já sei como tirar a bicicleta. Agora, se mais rápido, eu vou ficar meia hora lá e vou poder ensinar os outros, inclusive. Então, a retrospectiva ela tem muito disso, né? A gente aprender principalmente com as nossas falhas. Perspectivas, que é olhar, a gente estar preparado para o futuro, eu projetar o meu futuro. Né? Eu projetar o meu futuro e ter um direcionamento para que eu consiga lidar melhor com as situações, com as adversidades do meu futuro. Então, é perspectiva. E um ponto importante, falando de propósito, é introspectiva, nós nos conhecermos, né? Nós conhecemos como é que a gente atua em determinada situação, como é que eu lido, como é que eu tomo decisão, né? Como é que eu lido com as pessoas, para quê? Para eu me preparar para quando acontecer alguma coisa, eu já conseguir anular meus pontos fracos ou potencializar meus pontos fortes. Então, a introspecção ela tem um fator fundamental na questão do propósito. Né? Ela me ajuda a identificar o que eu realmente quero para mim, onde eu quero chegar. Fazendo aproximando isso da profissão, o que é assim, eu fazer a relação do trabalho com o propósito? Se eu tenho um propósito bem definido profissionalmente, como é que eu faço uma relação do meu trabalho, do meu esforço físico e intelectual com o meu propósito? É através, basicamente, de uma carreira. É através da nossa carreira. Se eu não tenho uma perspectiva de carreira, provavelmente eu não tenho um propósito. Se o meu trabalho ele me gera infelicidade, provavelmente eu não tenho um propósito. Ou eu não estou no caminho desse propósito. E aí entra um pouco da accountability, a accountability para nós mesmos. Né? Quem é dono da nossa carreira? É o meu gestor? É o meu pai, a minha mãe? Desculpas é diferente de accountability. A gente ensinou aqui um pouquinho, né? A gente não faz teatro, mas a gente ensinou aqui um pouquinho. Aconteceu um problema, uma adversidade, e um foi colocando a culpa no outro. Né? No roteiro inicial, a gente ia até colocar a culpa no pessoal do receberam a prestação e colocaram a prestação errada. Então, assim, ao invés da gente assumir, não assumir o erro, né, mas sair atrás da solução, a gente fica se desculpando, né, inventando desculpas ou perdendo tempo buscando desculpas ao invés de realmente focar na solução. As pessoas elas precisam acreditar que o alvo ele é tangível e ele faz sentido. Né? Quando a gente é gestor, como é que eu consigo motivar a minha equipe? Eu preciso deixar claro esse propósito.
né, e mostrar para eles que é possível chegar lá e que faz sentido chegar lá. Por ser o propósito, já tem relação, já é fazer sentido, né? E o Clayton vai entrar agora um pouquinho nos 7 pilares da Accountability, que também é do Greg Bustin. De plano de fundo, então, a gente vai explorar, né, os 7 pilares, e cada pilar a gente vai falar um pouco e trazer como vocês podem praticar. Então, o Greg Bustin traz aí 7 pilares, que é caráter, unidade, aprendizado, acompanhamento, urgência, reputação e evolução. Então, a gente vai falar em cima deles. Então, o primeiro deles é caráter. Então, a gente trouxe aqui, resumido, em 3 tópicos para vocês. Que tópicos são esses? Primeiro é faça certo, mesmo quando ninguém estiver olhando. Então, o caráter ele é uma questão muito individual, né? Ele é muito de cada pessoa. Então, a gente tem que estimular, isso vai ser uma coisa individual. Então, esteja perto de pessoas melhores que você. Então, melhores no sentido, no sentido do caráter que você valoriza. Então, elas vão ajudar a potencializar o seu caráter, né, ele tornar ainda melhor. E está muito ligado à integridade, que é de praticar o que você fala. Principalmente, muitos de vocês aqui são agentes de mudança ou estão liderando algum movimento na empresa, alguma equipe, né, e muitas vezes vocês passam recomendações para as equipes, dão direcionamentos. É importante que você aplique aquilo que você fala também, use para você mesmo, então isso gera empatia, né, e as pessoas se conectam com você. Então, as pessoas meio que se selecionam por caráter, né? Você se identifica, essa pessoa tem valores e princípios muito próximos dos meus. Como é que você pode praticar? Então, como eu falei, é uma questão muito individual. Então, esse aqui até eu posso compartilhar um pouco de caso prático meu. Eu usei por algum tempo a ferramenta DISC, né? A ferramenta DISC é uma ferramenta de autoavaliação. Então, ela olha alguns aspectos de dominância, influência, estabilidade, conformidade. Ela ajuda você a entender como você é, né, e como você reage a determinadas coisas. Então, às vezes, você vai entender por que às vezes, você fica nervoso em determinada situação, né, por que você reage de tal forma em outra situação. Então, ela te ajuda nesse sentido. Também já usei a ferramenta Enneagrama, que foi bastante importante para mim, depois, num outro momento, que ajudou a eu entender como o meu perfil se relaciona com outros perfis. Então, por exemplo, eu e o Jascone temos perfis diferentes. Para eu trabalhar com o Jascone é de uma forma. Né? Por exemplo, se eu for trabalhar com o Erasto, talvez vai ser de outra forma, porque o Erasto é outra pessoa, ele tem um outro perfil. Então, eu adapto o meu comportamento para funcionar melhor com outra pessoa. Isso te ajuda a entender o que você valoriza e o que você não valoriza. E aí vai te ajudar a manter o seu caráter. E um ponto importante que para mim foi um período de trabalho é manter o seu caráter mesmo sob pressão. Às vezes a gente tem uma série de valores que guiam o nosso caráter e às vezes durante um momento de pressão parece que desanda, né? Então é importante você estar atento a isso e manter o seu caráter mesmo sob pressão. O segundo tópico é a unidade. A unidade fala de que você faz parte de algo maior, né? Para você entender isso. Né? Você faz parte de um todo. Né? E você não faz nada sozinho. E para a unidade funcionar, é importante você ter metas em conjuntos. Né? Vocês devem ter visto várias palestras, né, durante esses 2 dias, que falam de unir grupo, né, unir em torno de objetivo comum. E as metas, eu tenho hoje uma reflexão que as metas elas são muito importantes para unir ou desunir as pessoas. Então, é um meio sistêmico, né, de criar unidade. Um outro aspecto de unidade também pode ser assumir desafios em público. Isso você pode usar para você pessoalmente. Então, quero me desenvolver nisso, então você pode compartilhar com as pessoas ao seu redor, com a comunidade, com amigos, com pessoas da empresa. Realmente as pessoas vão te ajudar a se desenvolver com aquilo. Ou também está ligado à unidade de assumir o que o seu time se comprometeu. Então, e deixar isso exposto ao público. Isso vai ajudar com que outras pessoas também se conectem com você e talvez te ajude, né, para ir criando uma unidade e trabalhando no mesmo sentido. Como é que você pode praticar? Visão e princípios. A gente usa, né, vocês já viram, às vezes, a visão lá na empresa, né, você pode usar a visão para produto, visão para equipe.
Visão, para mim, ela diz muito o caminho, né? Para onde a gente vai e engaja as pessoas. Ou seja, ela é usada para engajar emocionalmente, estamos indo para lá e faz sentido para nós todos. Os princípios, eles são muito importantes para ajudar a tomar a decisão. Muitas vezes a gente fica muito tempo tendo dificuldade de tomar decisão em grupo. Os princípios, eles são uma ferramenta que ajuda você a decidir mais rápido e com um critério definido que faz sentido para aquele grupo. Não é, faz, não faz. É uma ferramenta que foi criada pela K21, o Rafael Sabá, é bastante usada, muitas vezes, para definir produto, mas você pode usar para definir equipe. Por exemplo, a gente já usou, numa empresa que a gente trabalhou, para definir o papel do Product Owner e do líder de desenvolvimento. Então, deixou claro o que cada um fazia, gerou unidade, eles tinham relação e responsabilidade clara. Você pode usar OKRs para unir, deixar claro objetivos, resultados, e as pessoas se desenvolvem, vão em torno desses resultados. E um outro aspecto de unidade, a gente hoje tem feito, por exemplo, no Scrum tem o Sprint Planning, que planeja em conjunto, tem Release Planning. No Kanban tem o Replenish, onde o time faz o planejamento. Mas por que é importante planejar em conjunto? Basicamente porque gera unidade. Então, você pode usar tanto um Release Planning para planejar com o grupo, o Lean Inception, que vocês viram, o Carole falou do MVP, a Mayra também falou. Então, o Lean Inception também é um momento que socializa o objetivo e cria unidade em torno de um objetivo comum. Antes de falar de aprendizado, eu quero fazer uma pergunta. Quem já finalizou os estudos aqui? Levanta a mão, por favor. Tem alguns aí. Pessoal. O pessoal já está ligado nessa pergunta, não posso mais fazer. Eu faço em toda a palestra. Não deu certo, não deu pois certo. A gente confunde em finalizar uma graduação, uma pós-graduação, e a gente pensa que... Já peguei bastante gente, mais de maior parte do público. Eu até falei para o Cleiton, será que eu faço essa pergunta de novo? Acho que o pessoal já está meio ligado. Mas finalizar os estudos, terminei uma pós-graduação, então agora acabei, agora eu vou ser o melhor profissional que existe. E, na verdade, a gente precisa estar sempre estudando. A gente não pode confundir a nossa formação acadêmica com o nosso aprendizado. Por isso que a gente fala, o compromisso com o aprendizado contínuo, é o compromisso com você mesmo, com o que você está aprendendo. E aqui uma reflexão bem bacana que eu tenho para mim, que eu tenho compartilhado também, é assim, a nossa formação do passado, a nossa graduação, a nossa pós-graduação, cursos, nos trouxeram ao cargo que a gente ocupa hoje. O que a gente está fazendo hoje para alcançar os cargos do futuro? Então, isso é muito importante. Assim, aqui, participação em evento como vocês já é uma forma de aprendizado. Não só ouvir uma palestra, mas o próprio network que se faz. Então, já são pessoas que, com certeza, já estão em busca de algo melhor do ponto em que estão atualmente em suas empresas. Esse é o compromisso com o aprendizado contínuo, é criar essa disciplina. E eu fiz uma postagem ano passado no meu LinkedIn, de uma matéria da Exame que dizia que, isso ano passado, 2017, que até 2020, 1/3 das competências que a gente conhecia ano passado, elas iriam ser substituídas, ou seja, não iriam mais não iria mais servir. Então, isso 3 anos, 2017 até 2020, imagina para frente. Então, a gente tem que estar sempre em constante aprendizado. Invista em si mesmo, então não necessariamente, como eu puxei antes, no meu outro comentário, quando eu coloco o Learning 3.0, que é um livro bem bacana para ler, ele diz o seguinte, quando a gente deixa de fazer um treinamento que a gente entende que é importante para a nossa carreira, para a nossa evolução, para o nosso crescimento profissional, porque a empresa não está pagando, ou porque o meu líder disse não, a gente acaba de colocar a nossa carreira na mão da empresa. A nossa carreira na mão do gestor. Quando eu quero participar de um evento, eu sei que é importante eu ir para esse evento, a empresa não vai bancar, e às vezes a empresa não banca porque não é uma empresa má, é porque não tem, às vezes, como bancar mesmo, dependendo do evento. Quando a gente faz isso, e espera que a empresa, espera ir para eventos ou espera fazer treinamento somente quando a empresa paga, a gente coloca a nossa carreira na mão da nossa empresa. Então, eu reforço isso, e para a gente ter muito cuidado com relação a isso.
E o aprendizado é uma atitude, então é uma atitude, é disciplina, é a gente ter disciplina, é a gente ler artigos na internet, a internet está cheio de conhecimento, tem videoaulas grátis, basta uma rápida pesquisa no Google, a gente consegue encontrar muito conhecimento aí, ou um custo muito acessível ou gratuito, inclusive. E como é que a gente pode praticar o aprendizado, né? Eu comentei um pouquinho. O Learning 3.0, a técnica de aprendizado do Learning 3.0, tem um livro que fala sobre a técnica de aprendizado do Learning 3.0, que é bem interessante, que ele não fala de o aprendizado de um para vários, né? De um para N, como numa escola tradicional, por exemplo, é o aprendizado em conjunto. Então é bem bacana de entender um pouquinho mais sobre essa prática. Comunidade de práticas, que daí são mais práticas dentro da empresa, onde eu monto comunidade de práticas para determinados assuntos. Né, eu tenho assuntos, pessoas que trabalham, por exemplo, desenvolvedores. Eu vou montar uma comunidade de prática para atuar num tema com os desenvolvedores. Então, é legal ter essa prática de comunidade de práticas dentro da empresa. Coding Dojo, que também é uma prática muito bacana, usa-se mais no desenvolvimento de software, mas eu já vi sendo usado em outras áreas também, que é colocar um piloto e um copiloto para desenvolver, resolver um problema, uma plateia, o problema exposto num projetor, e aí, de tempos em tempos, o piloto sai, volta para a plateia, o copiloto vira piloto e alguém da plateia assume. Então, vai tendo um aprendizado com o perfil de cada um, com conhecimentos de cada um. É uma técnica muito legal para aprendizado. Participação de eventos, como eu comentei, e network, né? A gente não pode vir para um evento desse e ficar só com o conhecimento das palestras. É muito interessante tu conhecer pessoas novas. O Cleiton comentou comigo que ele já tem de muito tempo assim uma meta de em cada evento conhecer 5 pessoas novas, né? Conversar com 5 pessoas novas, né? Já bateu essa meta esse evento? No começo, quando não era prática comum, né? Então, hoje é mais fácil, a gente faz uma palestra aqui, um monte de gente vem falar com a gente, né? Mas no começo, quando eu só ia assistindo as palestras, então eu me forçava a conhecer pessoas novas, né? E isso foi desenvolvendo o network. Para mim, o network me ajuda a ser mais rápido e a decidir melhor. Por quê? A gente não faz nada sozinho e não sabe tudo, né? Ninguém sabe tudo. Mas você precisa saber quem sabe, né? E então, primeiro, e as pessoas precisam saber o que você sabe também, porque você também pode ajudar, né? Eu ajudo muitas pessoas pela internet e, enfim, isso você acaba devolvendo, né, para o mundo aquilo que as pessoas te ajudaram, né? Muitas pessoas te ajudam, você ajuda muitos, então você cria, né, um ciclo positivo. Então é bem importante e isso ajuda bastante a acelerar o aprendizado. Eu recomendo vocês terem essa prática aí. E o relacionamento, assim, ó, ele, para mim mesmo, né, as últimas empresas por onde eu trabalhei, eu entrei por conta de relacionamento, principalmente por conta de relacionamento, ou foi indicado, ou alguém dentro da empresa já me conhecia, então, eu acho que não dá para sair de um evento como esse, por exemplo, né, sem conhecer pelo menos umas 3 pessoas novas aí, sem fazer contato. Hoje o LinkedIn é uma das redes sociais mais usadas aí pensando mais em crescimento profissional, inclusive. Então, tá muito fácil assim. Hoje a gente não troca mais cartão de visita, né? A gente troca contato no LinkedIn. Então, isso é algo muito importante. Assim, às vezes as pessoas deixam de ir em eventos porque olham as palestras, pô, não tem nenhuma palestra que me agrada, mas vai para fazer network, então. Aproveita o conteúdo das palestras, mas vai para também fazer network. Acompanhamento. Só para complementar também, o aprendizado não está só relacionado ao individual, né, mas esse comportamento individual de aprender constante, se você tem várias pessoas num grupo que tem esse comportamento, isso vai para o grupo inteiro. Então, ele começa sempre com o indivíduo, né, e depois multiplica para o grupo. O outro pilar é acompanhamento. Então, acompanhamento no sentido de olhar para resultados. Então, o Greg fala muito deixe de lado as opiniões e emoções e se baseie em fatos. Então, é muito comum, hoje teve, né, vários momentos, em várias palestras falaram de reuniões, né, onde tem jeitos de priorizar, ou várias coisas que é usado muito na emoção, né, e na opinião. Então, use fatos, né, os fatos podem ser, não necessariamente só dados, né, a gente vem falando muito de se inspirar em dados, mas use fatos. Fatos são situações que aconteceram, reais, né, e use esse fato para acompanhar. Tenha ciclos de feedback curto.
O ciclo de feedback hoje, para mim, ele está bastante conectado até com o aprendizado. A gente vê hoje muitas empresas, hoje é meio que mainstream que usar OKRs é bom. E muitas empresas querem usar OKRs. Mas se a empresa tem um ciclo de entrega de produto muito longo, ela não vai conseguir usar o OKR. Porque ela não tem ciclo de feedback. Então, e aí há uma tendência de você, com ciclos de feedback longo, há uma tendência de você ir para o planejado versus realizado, né? Porque não vai ter o resultado. Então, você precisa, é muito importante para ter acompanhamento com foco no resultado e para estimular a accountability, você estimular os ciclos de feedback curto. E compartilhe os indicadores e discuta os resultados. Então, é muito importante que os indicadores de resultados estejam transparentes, visíveis, né, para a sua equipe, para os indivíduos, e que esses indicadores sejam impactados pelo aquilo que você está fazendo. Se você cria um indicador e que ele só vai mexer daqui 3 meses, cara, ele vai virar um quadro. Né? Você passa ali, olha uma vez, olha 2, de repente ele não mexeu, você não olha mais. Então, é muito importante você ter indicadores certos que se movimentem, e isso vai potencializar todos esses 4 itens, esses 3 itens anteriores aí que a gente falou. Como é que você pode praticar? Pratica na reunião diária, né, nas retrospectivas. Então, reunião diária é mais um momento tático, né, de você vai acompanhar o time. Na retrospectiva, você já vai olhar um pouco mais amplo, tanto o tático, mas já olhando também para o resultado. Você pode usar gestão visual, né, pode ser gestão visual para gerir o seu trabalho, né, como um método Kanban, ou você pode usar a gestão visual também para gerir os indicadores. Você pode usar métricas de fluxo, né? As métricas te ajudam a te guiar, a saber se você está indo bem ou mal, e ajuda você a se adaptar e reagir, né? E os indicadores de resultado. O outro pilar é urgência. O Greg fala que, né, geralmente a gente fala, pô, mas então vou tratar o que é urgente? Não, na verdade você precisa ter um foco disciplinado, ou seja, reagir quando precisa reagir. E você isso vai fazer com que você evite que algo se torne, algo importante se torne urgente. Então, no caso aqui, quando ele fala de urgência, né, não é no sentido de sair correndo loucamente e reagir de qualquer jeito. Não, tem coisas, né, que você precisa reagir com um tempo de velocidade melhor. E isso ele chama de senso de urgência, né, que é diferente de fazer de qualquer jeito. Como é que você pode praticar? Principalmente agora que a gente está indo cada vez mais, as empresas indo com software na nuvem, né? E software na nuvem, você tem a responsabilidade de manter o seu serviço disponível 24 horas, todos os dias. Então, para isso, é importante que você deixe claras as regras, defina e deixe claras as regras do jogo. Isso tanto para o serviço que você fornece, quanto para como você vai se comportar, você com o time com outro time. Então, definir as regras claras e as políticas ajuda você a saber o que tem que ser feito, quando precisa ser feito. Tenha planos de emergência. Eu vejo muito comum empresas que acabam migrando para o mercado SaaS, e aí, de repente, às 4 da manhã, o software sai do ar. E aí ninguém sabe. E eles vão saber 8 horas da manhã, quando alguém chega lá na empresa e vê que não está funcionando. Então, é importante você ter planos de emergência, saber quem vai reagir, como vai reagir e o que vai fazer quando algo de uma emergência acontecer. E também defina métricas de monitoramento, né? Principalmente, cada vez mais, né, repetindo essa questão do mercado SaaS, é importante você estar atento, né, e saber reagir de forma antecipada, né, para que aquilo não fique urgente. Reputação, para falar um pouquinho de reputação, eu lembrei de um trechinho que eu li tá na revista da Gol, vindo para cá ontem não, na quarta-feira, que dizia o seguinte, eu não lembro exatamente do título, mas o título acho que era assim, era caráter versus reputação, ou caráter versus honestidade. E ele dava dois cenários, né? Primeiro assim, você saindo do avião, por último, só tem os comissários ali, lá atrás, talvez, nenhum está olhando. E aí você, passando pelos bancos, você encontra um objeto. Né, um objeto de valor, não sei, um celular, uma carteira, quem sabe. Daí você olha, pensa, assim, pô, eu posso pegar, botar na minha mochila, botar no meu bolso, ninguém vai ver.
mas tem o comissário, talvez ele veja, e se ele ver, eu vou me dar mal, né? Então, e o cara acaba deixando o objeto ali e continua andando. E um outro cenário, mesma coisa, né? Só que daí o avião está vazio, você está saindo também, os comissários estão fazendo outra coisa, você vê o objeto, você olha, pô, eu sempre quis esse iPhone, né? Esse iPhone que está aqui, cara, alguém esqueceu, eu sempre quis esse celular aqui. E, pá, mas imagina a pessoa que perdeu, né? Daí você pega, sai com o objeto, entrega para o comissário, chama algum comissário, porque nenhum deles estava próximo, e sai do avião. E o que a pessoa que escreveu, ele quis dizer, assim, ó, as duas coisas, né? Primeiro, tudo ali está relacionado ao caráter que o Clayton comentou, né? As duas atitudes dos dois cenários. Mas uma delas, ele não pegou o objeto com medo de quem estivesse olhando, né? E aí é que entra a reputação. Se o caráter ele é algo para si, é como você enxerga os seus valores e os seus princípios, a reputação é como os outros enxergam isso em você. Ou é como os outros enxergam você praticando o seu caráter. Então ali estava em jogo, no primeiro cenário, a reputação dessa pessoa, né? E na segunda vez, ele não estava preocupado com a reputação, porque ele não se preocupa se tinha alguém olhando ou não. Ele simplesmente viu o objeto e pegou o objeto para devolver para o comissário. Então, essa é a diferença entre reputação e caráter, né? O caráter é quando a gente olha para dentro da gente, com os nossos valores, os nossos princípios, e a reputação é como a gente é visto. E tem o Warren Buffett, ele diz que a gente pode perder muito dinheiro mesmo, mas não perca a reputação. Reputação é como se, a gente, conversando antes sobre a palestra, eu falei para o Cleiton assim, ó, falei um exemplo assim, cara, vamos falar esse exemplo amanhã. A gente enche um balão, quanto mais cheio esse balão, melhor a nossa reputação. Mas basta uma pontinha de alfinete para acabar com isso tudo. E para a gente conseguir de novo, né, essa reputação, demora muito. Aquele balão já era, eu preciso pegar um novo, encher novamente, e talvez nem fique tão grande quanto aquele primeiro. Então, a gente tem que cuidar muito com a nossa reputação. Como as outras pessoas nos veem praticando, então o caráter é fazer aquilo que a gente disse que faria. Voltando àquela primeira frase, é fazer aquilo que eu acordei, né, em fazer, no prazo que eu acordei em fazer. Eu assumi o compromisso em público, como o Cleiton comentou, ajuda na reputação, porque eu assumi em público, então eu sei que há uma expectativa, não só comigo, né, mas com todos. Eu ter na minha cabeça que eu quero emagrecer uma coisa, agora eu falar para todos que eu quero emagrecer outra coisa, né? Há uma expectativa maior, eu estou compartilhando dessa expectativa. Então, isso nos engaja a atingir esse propósito e reforça a nossa reputação. Então, é aquilo que você não pode perder, como eu sinalizei antes. Como é que a gente pode praticar a reputação? Primeiro, o ideal é a gente se comprometer com uma coisa de cada vez, né? Se eu tenho várias iniciativas, com certeza eu não vou conseguir entregar todas no tempo, com qualidade ou no prazo que eu espero. É aquela ideia de ficar girando os pratos, né? Vocês já ouviram essa expressão? Estou girando vários pratos e me jogam mais um aí para eu ficar girando aqui, eu não vou conseguir, uma hora isso vai cair. Então, tente se comprometer com uma coisa de cada vez. Terminou? Assume outra. Está muito ligado à priorização, né? Quem estava na palestra ali do Castelo de Cartas, né? Fala muito, né? O pessoal falou de quantos itens tinham comprometidos, depois, né, de priorizado, como é que ficou? Fica muito mais fácil, né? Quando se compromete com menos coisas de cada vez, você tem uma tendência muito maior de dar foco, né, e conseguir atingir seus resultados. Isso mesmo. Seja claro ao definir as expectativas, seja claro ao definir as suas expectativas para você mesmo e para a sua equipe, né, ou para quem está acompanhando, para que todo mundo entenda onde todo mundo deve chegar e todo mundo caminhe nessa mesma direção. Então, isso também ajuda a reforçar a reputação. Eu complementar nesse item, né, principalmente nós como pessoas que estão ou liderando uma mudança, ou às vezes você é agile coach numa empresa, geralmente muitas vezes você está sozinho lá, né, e ninguém vai
definir as expectativas. Tem várias pessoas que tem uma expectativa de você, às vezes ninguém sabe o que faz um Agile Coach. Você chega lá e, pô, mas o que faz isso? Então, é sua responsabilidade definir o que as pessoas esperam de você. Se você não definir, alguém vai definir por você. Então, é muito importante que você deixe claro, né? Principalmente as pessoas que estão individualmente liderando o movimento de mudança. Então, alinhe a expectativa. É responsabilidade sua que as pessoas tenham a expectativa certa sobre você. Né? Você não pode dizer, mas pô, isso aí foi culpa sua que criou essa expectativa. Não, você tem essa responsabilidade. E você tem que garantir com que as pessoas tenham a expectativa correta, né, em relação ao trabalho que você vai fazer e o que você vai entregar. E garanta que os outros saibam das suas responsabilidades, né? de todos, na verdade. Né? Pensando no jogo de futebol, cada jogador ele tem uma responsabilidade dentro de campo. Né? O goleiro tem que ficar no gol, o lateral, meio de campo. Então, cada um tem uma responsabilidade para fazer o time todo funcionar. Né? Então, é isso que deve ficar claro. Assim, ó, qual é a responsabilidade de cada um para atingir aquele propósito? Não é todo mundo sair fazendo a mesma coisa. Eu tenho que, voltando à unidade, né, eu tenho que conseguir montar uma unidade para chegar de fato a um propósito. E evolução, que é o último pilar aí desses 7 pilares, ela fala o quê? Né? Recompense resultados, não atividades. Eu vejo algumas empresas que as metas, por exemplo, de avaliação de resultados, elas estão focadas na atividade. Com melhor realizada a atividade, mais remuneração variável o colaborador ganha. Mas o resultado, ele não está atrelado. Ou se está atrelado, está atrelado a um peso muito baixo. De nada adianta uma atividade bem feita, né, da maneira excelente, usando as melhores ferramentas, se não está gerando resultado. Então, eu tenho que recompensar o resultado positivo e não a atividade, não o esforço. Esforço não necessariamente vai me garantir um resultado bom. Tenha um processo claramente definido para a avaliação de performance. Então, é bom medir performance. Né? Eu tenho que ter um processo claramente definido, que todo mundo entenda, que seja justo e que gere credibilidade. Isso é importante. E olhar para isso de tempos em tempos. Como é que estava a minha performance no semestre passado e como é que está agora? Estou melhorando, estou piorando? Onde é que eu posso melhorar? Busque e celebre as pequenas vitórias. Né? Com o time, com você pessoalmente. Eu consegui gerar um engajamento, consegui definir um propósito, a minha equipe toda se engajou nisso, a gente atingiu o objetivo que a gente queria e pronto, vamos para a próxima batalha agora. Então a gente tem que comemorar as pequenas vitórias, porque isso ajuda a reforçar o conceito de unidade, conceito de time e também a gente evoluir, a gente melhorar como pessoa e como time, inclusive. Como é que a gente pode praticar a evolução? Através das retrospectivas, né, uma forma da gente perceber o que foi feito, o que aconteceu. Retrospectiva em qualquer área, né, não estou fazendo puxando somente para o Scrum aqui, mas em qualquer área, qualquer reunião de lição aprendida, há muito tempo a gente chamava essas reuniões de lição aprendida, né, que é olhar para o passado, ver o que a gente fez que não deu muito certo e focar em fazer diferente. Métricas de performance, acompanhar essas métricas de performance, como o Cleiton comentou também, e implementar ações de melhoria contínua. Ter um sistema de melhoria contínua. As retrospectivas, elas nos ajudam a isso. Eu parar em algum momento, vamos parar para ver como é que a gente está andando e para fazer algo melhor. Né? Tem gente que tem áreas, às vezes, que estão tão ocupadas no operacional, né? Tem tanta tarefa no dia a dia que não conseguem parar para respirar e perceber onde que podem estar mudando, às vezes, um pouquinho, para conseguir ganhar um resultado muito maior. Né? Então, eu tenho que começar a perceber esse tipo de coisa. Onde é que eu posso estar focando? E essas áreas, às vezes, elas ficam reféns daquelas pessoas, os heróis, que eu chamo os heróis inconformados, né? Que é aquela pessoa que está inconformada com aquele processo, não aguenta mais e vai lá, toma uma atitude arriscada, ousada, faz um negócio diferente, melhora a área, e o chefe vai lá, pô, parabéns, cara, parabéns que tu fez isso, que bom. Mas é uma área que não dá espaço para que isso aconteça de uma forma mais natural. Tem mais acho que dá para complementar aqui. Para mim, esse é
Esse pilar da evolução é o que divide realmente os times de alta performance. Principalmente porque, com o tempo, né, mesmo quando você está sempre revisando e melhorando, chega uma hora que você melhorou, você tirou as grandes pedras. Né, os quick wins, aquelas coisas rápidas que você faz, elas acabam. Né, e nesse momento que eu vejo muitos times se perderem, porque eles falam, não precisa mais desse negócio de retrospectiva, a gente não tem mais o que melhorar. E, na verdade, e aí, por quê? Porque a gente sempre tem esse aspecto de ficar olhando para o que está ruim e que tem que melhorar. Mas eu tenho recomendado muito, né, fazer ciclos tanto de melhoria, intercalados com ciclos de potencializar o que é bom. Então, muitas vezes, um time, ou você mesmo, né, você fez um ciclo de melhoria, e aí você elevou algo e ficou bom. Agora, você tem que potencializar essa característica boa, seja do seu time ou sua mesmo. Isso eu tenho feito na prática com vários times e tem dado bastante resultado, porque você faz o ciclo de melhoria e depois o segundo passo é, como é que potencializar isso? E isso que é o próximo passo, né, para os times de alta performance. E para as pessoas também. Então, accountability, né? A gente buscou uma citação do João Cordeiro novamente. A accountability ela é a habilidade de pegar essa responsabilidade para si e fazer com isso, né, trazer respostas positivas, né, respostas e resultados positivos. E resgatando um pouco o Alfredo, né? E o Alfredo, lembra o Alfredo? É um cara cheio de iniciativa, um cara bom. Ele era um cara bom, um cara extremamente solícito, mas ele estava com muita coisa para fazer, justamente porque ele era solícito, e não estava conseguindo organizar direito esse trabalho, estava fazendo muito hora extra, todo dia fazendo hora extra, já estava prejudicando a vida pessoal dele. E o sonho dele era o quê? Era ter um ambiente favorável, né, onde ele tivesse claras expectativas e conseguisse, de fato, dedicar esforço e ver esse esforço sendo realizado, né, ver as suas entregas acontecendo, porque isso gera engajamento, isso gera satisfação. E como é que a gente pode ajudar o Alfredo com base nisso que a gente conversou um pouquinho, tá? É sua responsabilidade definir e alinhar as expectativas. Então, não dá para deixar isso na mão do nosso líder ou de uma mudança organizacional, como a gente comentou. Ele estava nessa esperança, né, que alguma coisa acontecesse e que fosse mudar aquilo e que fosse resolver o seu mundo. Não dá. Nós temos que ir atrás disso. Nós temos que questionar o nosso líder se alguma coisa não está clara. Né? Eu costumo sair de reunião e fazer essa pergunta. Então, está claro isso? O que a gente tem que trazer para a próxima reunião? Que pergunta eu preciso responder para a próxima reunião? Para ficar claro que todo mundo está alinhado. Ok, então eu vou anotar essa pergunta e na próxima reunião a gente vai trazer essa resposta. E daí eu chego na próxima reunião, eu vou lá e puxo a pergunta de novo. Lembra que a gente ficou com essa pergunta para responder? Então está aqui, a gente fez o trabalho, está aqui a resposta. Porque daí isso ajuda a manter o alinhamento e ajuda a puxar a responsabilidade também dessas pessoas. E as má notícias, elas não melhoram com o tempo, né? Não adianta eu estou num cenário ruim, que é desfavorável, não adianta eu esperar, a solução não vai cair do céu. Né? Às vezes acontece alguma coisa e até cai, né? Mas não vai cair do céu. Então eu tenho que me engajar para ir atrás e fazer a diferença. O que a gente ensinou aqui é muito isso. Não adianta a gente ficar aqui em cima do palco se desculpando, a gente já está se desculpando, culpando o mundo porque a apresentação estava errada. Vai atrás, então, e passa a apresentação certa em vez de perder esse tempo. E a culpa, essa frase eu gosto muito, a culpa pode não ser sua, mas o problema é. Essa frase, eu já conheci ela há bastante tempo, ela inclusive está lá na Softplano, um quadro bem grandão lá e escrito. A culpa pode não ser sua, mas o problema é, resolva o problema e esqueça o culpado. Se precisar achar o culpado, ache depois que o problema estiver resolvido. Né? Então essa frase é muito importante, ela é muito importante para ter accountability, né? Para a gente não ficar somente nas desculpas e ir atrás da solução do problema. Acho que pode só volta ali. Então, se a gente fosse resumir, né, para o Alfredo, que dicas que a gente daria para ele? Então, ele estava com muita coisa, né, muito trabalho na mão. Então, é importante que ele alinhe a expectativa, né, e comece a reduzir o trabalho. Defina o que os outros esperam dele, né, e é responsabilidade dele, né, tomar essa atitude, reagir e assumir a responsabilidade sobre a sua própria carreira, né, e sobre o seu próprio resultado.
E é isso. Aqui tem os 2 livros que a gente usou como base, né, para trazer um pouco desse material. Tem o livro Learning 3.0, que eu acabei esquecendo, a gente acabou esquecendo de colocar aqui, mas é um livro muito bom, que fala mais do aprendizado em si. Mas esses 2 também são bem interessantes e falam sobre a accountability. E é um tema bem bacana aí, se alguém quiser trocar informação com a gente gosta muito de falar sobre esse tema, então fica aí também os nossos contatos no LinkedIn, pessoal. E é isso, muito obrigado pelo tempo de vocês. Isso aí, obrigado, pessoal. Vocês têm o link ali já para baixar a palestra, então Pessoal, esse link já dá a palestra em PDF, tá? Alguma pergunta, pessoal? Tem 5 minutinhos para pergunta. Parabéns aí, parabéns aí, pessoal. Eu queria saber onde vocês fizeram o curso de teatro. Brincadeira. O Caco falou ali no início, logo no início, de você ajustar sua comunicação para o receptor. Depois o Jascone falou que você tem que correr atrás do seu aprendizado, né? E até a frase no final ali era bem voltada para a responsabilidade nossa de fazer essas coisas acontecerem. Mas como é que vocês veem isso assim trabalhando em times que as pessoas não têm essa característica? Vocês fomentam isso como facilitadores, Scrum Masters? Vocês fomentam principalmente essas coisas que é mais responsabilidade da pessoa? E quando ela não está fazendo, como é que vocês fomentam isso aí? Cara, eu tive já experiência com algumas pessoas assim. Foi mais no conceito de carreira, né? A carreira da pessoa, dela buscar essa evolução, esse crescimento. E assim, ó, por experiência eu vejo que é mais o trabalho talvez de coach em cima com essa pessoa, com relação à carreira, mostrar para ela o que ela está perdendo, né? Porque tem muita gente que acredita que eu começo a viver depois das 18 horas, não tem isso? Né? Chegou às 18 horas, agora eu vou viver, porque até então eu estava trabalhando, né? E tentar mostrar para essa pessoa assim, ó, cara, é o tempo de vida teu, é teu tempo de vida, o que tu está fazendo com ele? Tu está trabalhando para uma outra pessoa, trabalha para si mesmo. Quando tu trabalha só para a tua empresa, significa que alguma coisa está errada, né? E aí tem uma questão assim de tentar buscar através disso, mas tem pessoas que não mesmo assim elas não se motivam, sabe? Então é um trabalho um pouco mais difícil. Isso falando mais de carreira, gestão e liderança, né? Na prática, assim, eu vou comentar um pouco como que funciona lá no Resultados Digitais. Então, lá toda pessoa tem o one-on-one, né, com o seu líder. Então, esse é um momento que acontece, esse encontro acontece semanal ou no máximo quinzenal. E esse é um momento de alinhamento. Então, é um momento de alinhamento de expectativas. Se tem algum ponto de desalinhamento, é ali que vai ser tratado isso. É ali que a pessoa que está precisando de ajuda, ela compartilha com o seu líder que ela quer ajuda, ou quando o líder quer tratar algum assunto, também alinha ali. Então, esse é, por exemplo, na Resultados Digitais, essa é uma prática comum na empresa inteira, né, e dá bastante resultado. Assim. Então, é ter essa cadência, basicamente, one-on-one é ter cadência de conversa individual, né, para alinhar a expectativa, e isso tem funcionado bastante bem. Mais alguma pergunta, pessoal? Fechou? Você levantou a mão. Fechou. Valeu então, pessoal. Obrigado. Obrigado. Se tiverem Valeu. dúvidas aí, podem procurar a gente. Valeu.